Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Mais uma aulinha para vocês. Hoje da apostila, nós vamos falar sobre o maior rio na antiguidade e a importância dele, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo, para o Egito, ele teve muita importância e a gente vai falar sobre isso agora, certo? Então vamos lá. Ele corresponde ao importante rio que deságua no mar Mediterrâneo. Ele deságua no mar Mediterrâneo. A bacia hidrográfica dele ele passa por vários países, como Uganda, Tanzânia, Ruanda, República Democrática do Congo, o Burundi, o Sudão, a Etiópia e o Egito. Ele é um rio imenso, é um rio muito grande. A palavra Nilo, ela vem do latim nirus, que quer dizer, que também veio do grego, que quer dizer Neilos, ou os egípcios chamavam o rio de Aur ou Ar, que significa negro. Diante dessa importância tão grande que o Nilo tem, ele tem muitos recursos hídricos, e um historiador famoso grego, Heródoto, no século V a.C., ele denominou o Nilo de a dádiva, o Egito é a dádiva do Nilo, porque o Egito só conseguia sobreviver com a sua agricultura devido ao rio Nilo. Por causa dele, as plantações conseguiam ser feitas. Então, a região onde ele se localiza é formada por um deserto, o maior deserto, que é o Saara, que vocês já sabem. No rio Nilo teve uma enorme importância econômica para a região. O rio, além de ser utilizado para transporte de pessoas, também ele era utilizado para mercadorias, para transportar mercadorias de um lugar para o outro. E ele foi um veículo muito importante aí para o desenvolvimento das civilizações. As águas eram essenciais para a pesca e a sobrevivência dos indivíduos, porque quando ele enche, quando o rio Nilo enche, as águas vão até a borda e deixam resquícios, tudo que é resíduo que o rio vem trazendo. E isso se torna matéria orgânica. E nessa matéria orgânica, eles fazem as plantações das hortas, dos cereais, que mantém o Egito, né? Que faz eles produzirem alimentos, tá? As águas dele sobem, né? Elas sobem e elas descem. Então, a partir do momento que elas enchem, elas depositam esses sedimentos. Mas também quando o rio desce, ele passa um tempo baixo. Então, todo esse sedimento aí é trabalhado para fazer a plantação, tá? O desenvolvimento da sociedade foi muito importante também por causa do rio Nilo, que vieram a se desenvolver os comerciantes, os agricultores, os lavradores, as pessoas que trabalhavam para esses latifundiários, e teve um desenvolvimento muito grande para a sociedade do Egito. Em 1971, o governo egípcio resolveu construir uma hidrelétrica no rio Nilo, chamada Assuã. A hidrelétrica de Assuã, ela faria um bem enorme para o Egito. Economicamente, ela seria muito boa para o Egito, mas ela tinha o lado ruim também, porque ela ia alagar 24 monumentos arquitetônicos do Egito Antigo. E os arqueólogos, os estudiosos, a população do Egito começou a se perguntar: o que nós devemos fazer? O que nós vamos fazer? Porque a gente não pode deixar toda essa riqueza de monumentos
em pedra serem encher de água e desaparecerem, e a gente correu o risco de nunca mais ver. Então, eles, em virtude disso, dessa obra aí, ao comprimento, a arquitetura da barragem era de 3.600 metros, e com 115 metros, a quantidade de água que foi represada foi imensa, e formou um lago chamado Nasser. Nasser era o presidente do Egito naquela época, por isso que o lago que a represa formou foi chamado de Nasser. E algumas dessas riquezas foram salvas. Eles usaram alta tecnologia, eles usaram laser para cortar esses monumentos em blocos e depois levar eles para fora dessa área de inundação, em locais mais altos, e conseguir montar esses monumentos novamente. Então, seria como blocos, como um quebra-cabeça, um bloco em cima do outro. E todos eles encaixados, de forma que aquilo não perdesse a construção original, né? Ele tinha que manter a originalidade. E só mesmo através da alta tecnologia. O templo mais famoso, que teve assim uma repercussão muito grande quando ele foi cortado, foi o templo de Abu Simbel. Abu Simbel era um templo gigantesco, com 2 estátuas gigantes na entrada do templo, e ele foi cortado todo a laser, em cubos, e depois remontado novamente. Obviamente que isso demorou um tempo, não foi da noite para o dia, mas pelo menos esses monumentos não foram perdidos. Não se perdeu esse patrimônio histórico do Egito, tá? Também foi retirado o obelisco inacabado, era um obelisco que não tinha sido acabado, ele é chamado obelisco inacabado, mas mesmo assim ele foi retirado, porque também faz parte do patrimônio histórico, tá? E também o templo de Philae. Esse templo, ele era em homenagem à deusa Ísis, que a gente já viu, que a gente já estudou. E é um dos 4 lugares em que acontecia, era contada a lenda de Ísis, Osíris e Horus. E ele foi todo reconstruído novamente. Mas também tem uma parte da história do Egito, que foi quando o Champollion, que era um arqueólogo, ele foi para o Egito e ele descobriu um pedaço de uma pedra chamada rosácea. Eles chamavam essa pedra de rosácea. E nessa pedra, tinham as escritas os hieróglifos dos egípcios. E o Champollion levou essa pedra para a Europa e começou a estudar os hieróglifos. E por causa dele e através dele é que os hieróglifos conseguiram ser decifrados. Então ele conseguiu estudar e descobrir que cada desenho daqueles pertenciam a uma letra, correspondiam a uma letra, como no nosso alfabeto, e que alguns desenhos correspondiam a 2 letras. E isso foi formando um texto, o qual ele conseguiu traduzir, e ele depois chamou a pedra de Rosetta. Então, hoje ela é conhecida como a Pedra de Rosetta. Ela está no Museu Britânico em Londres. Ela é uma das principais atrações do Museu Britânico. E a gente pode ver todos os hieróglifos ali colocados nessa pedra. E o Champollion foi o responsável. Na apostila de vocês têm na parte de trás, no material de apoio, também tem um textinho que fala sobre o Champollion. Na mesma parte onde tinham os deuses
no material de apoio, também fala sobre o Champollion e a importância que ele teve. Pessoal, por hoje era isso. A gente vai se ver daqui a pouco mais. Um abraço bem grande para vocês e até mais. Tchau, tchau. Beijo, gente.